Fala Nutris, meu nome é Davi Trompieri e nós estamos no primeiro episódio do Nutri Insights, o nosso quadro de atualização científica semanal aqui no meu canal do YouTube, onde cada semana a gente vai trazer o resumo de um artigo que foi importante, que trouxe insights para a minha prática clínica. Eu já tenho 10 anos de experiência trabalhando no consultório, já tenho a minha própria clínica, onde atendem 6 profissionais nutricionistas e 2 profissionais de educação física. E ao longo da minha trajetória teve vários artigos que foram uma mudança de chave. Quando eu li aquele artigo, realmente a minha prática clínica mudou, o entendimento que eu tenho do processo de perda de gordura corporal, de ganho de músculo, de melhora de performance ou tratamento de algumas doenças, como por exemplo diabetes, problemas cardiovasculares, mudou a partir da leitura de alguns artigos. E eu quero trazer esses artigos para vocês, além de atualizações, porque todos os meses vários artigos são publicados nas grandes revistas de circulação acadêmica da nossa área. Mas o artigo que eu trouxe para vocês hoje, nesse primeiro episódio, é especial. Por que esse artigo é especial? Porque ele foi o artigo que teve um maior nível de controle dietético da história da nutrição. Eu nunca vi um artigo que teve uma metodologia tão fina, tão linda, tão bem aplicada, tão bem controlada, quanto esse estudo, que é o famoso estudo Matador. Esse estudo ele buscou avaliar duas estratégias nutricionais diferentes no processo de emagrecimento. Uma restrição calórica contínua, onde os participantes comiam menos do que gastam, 33% a menos do que gastam, faziam uma restrição calórica de 33%, então o cálculo lá do gasto energético, 33% a menos, e simplesmente ficava de forma contínua, comendo 16% a 36, 33% a menos, e o outro grupo fazia uma restrição calórica intermitente. Eles passavam 2 semanas fazendo uma restrição calórica e 2 semanas no norma calórica. Então você tem uma estratégia de restrição calórica contínua e uma estratégia de periodização nutricional no processo de emagrecimento. Esse termo é legal. Se você trabalha no consultório de nutrição, entenda mais sobre periodização nutricional no emagrecimento. Hoje você vai entender bastante coisa. Esse artigo ele vai trazer muitos insights para a tua prática clínica. Destrinchar ele vai fazer a diferença, pode ter certeza. O grande lance desse artigo é que os pesquisadores eles entregavam cada refeição para cada participante e teve um dos grupos, o estudo demorou 40 semanas. Então imagina, os pesquisadores entregaram cada uma das 5, 6 refeições que eles realizavam por dia durante 40 semanas. Olha o nível de controle que teve esse estudo. Além disso, eles mediam a diferença na composição corporal a partir de um método padrão ouro, que é a plastimografia computadorizada. É o famoso body pod. Quem é um pouco mais velho aqui viu ali o quadro do Fantástico, aquele quadro do Ronaldo, que era para emagrecer e tal, que ele entrava tipo numa cápsula. E a plastimografia computadorizada é um exame de imagem que é padrão ouro para identificar as mudanças de composição corporal. E esse estudo usou esse método para avaliar, por exemplo, a perda de gordura corporal. Olha só que interessante, a gente tem aqui dados que são muito bem coletados a partir de uma metodologia muito bem controlada, testando duas estratégias nutricionais diferentes no processo de emagrecimento que a gente pode usar para suportar, para dar suporte à nossa prática clínica baseada em evidências. Então vamos para o slide aqui para a gente começar essa aula. Olha só, gente, o primeiro ponto que eles buscaram explicar no estudo foi o conceito de termogênese adaptativa. Então a introdução falou muito sobre esse conceito. O que é a termogênese adaptativa? Olha só, todo mundo gasta energia para várias coisas diferentes. A gente gasta energia para se manter vivo, gasta energético de repouso, a gente gasta energia para a nossa rotina no dia a dia, que é o fator atividade. Você gasta energia para fazer exercício físico, que é o fator exercício. E você gasta energia para digerir e metabolizar o que você come, que é o fator térmico do alimento. Além desses variáveis do gasto energético, a gente também produz muito calor, que é justamente a termogênese. Então, enquanto você está lá vivendo aqui, você está deitado, você está produzindo calor. Quando você está fazendo exercício, você está gastando energia para fazer o exercício, mas você também está produzindo calor nesse processo de termogênese. Quando você está ingerindo o alimento, você está produzindo calor no processo de digestão e absorção dos nutrientes. E o que acontece é que o nosso corpo, o nosso hipotálamo, ele pode regular a nossa produção de calor. E aí isso é a termogênese adaptativa. Quanto menos calor a gente produz, ou seja, quanto menos termogênese a gente faz, mais lento é o nosso metabolismo.
O que acontece durante a perda de peso, a perda de gordura corporal, é que o nosso metabolismo ele tende a ficar mais lento, que é uma maneira do nosso corpo se defender daquela perda. Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar isso. Você tem uma redução nos níveis de leptina, muitas vezes você tem redução nos níveis de massa magra, né? O fluxo de nutrientes fica menor, aquela restrição calórica vai acelerando ali as adaptações metabólicas que acontecem para contrapor o processo de emagrecimento. Isso é uma das grandes causas de reganhos que podem acontecer durante o processo de emagrecimento. Então, a termogênese adaptativa é a capacidade que o nosso corpo tem de diminuir a termogênese, ou seja, diminuir a produção de calor para economizar energia durante o processo de emagrecimento. E eu coloquei um caso aqui para vocês, ó. A gente sabe que o gasto energético ele é calculado baseado no nosso. Vamos aqui para o slide. Ó. Ele é calculado baseado no nosso peso, altura, idade, sexo, massa magra, dependendo da forma que você vai utilizar, mas essas são variáveis que podem impactar o nosso gasto energético. Então eu tenho aqui um indivíduo do sexo feminino, de 1,60 m, 90 quilos, e olha só, o gasto energético dessa pessoa, 1.378 calorias, e o gasto energético de repouso. E já o gasto energético total, aqui o gasto energético somando ali o gasto energético de repouso, mais o fator atividade, mais o exercício físico, você tem aqui, ó, 2.149 calorias, beleza? Após um mês de restrição alimentar, essa pessoa passou por um processo de restrição, e aí ela perdeu gordura, né? Então perdeu peso, olha aqui, ó. Perdeu 10 quilos na balança, foi de 90 para 80 quilos, certo? Só que foi o que aconteceu, ó. Ela não perdeu peso, a gente não mede o gasto energético de acordo com o peso na balança, né? E olha aqui, ó. O gasto energético esperado é que quando ela perdesse esse peso, com 80 quilos, o gasto energético de repouso seria aqui 1.282 calorias, beleza? Esse é o gasto energético de repouso esperado. E o JET esperado era de 1.999 calorias. Mas nesse caso hipotético aqui, ó, o mensurado, quando a gente usou a calorimetria indireta, ó, essa paciente aqui estava só com 1.170 calorias, ao invés de 1.282. E o total dela estava 1.825 ao invés de 1.999. Então, o esperado para a perda de peso é que ela tivesse com esse gasto metabólico, mas ela estava com esse. Ou seja, ela teve uma queda no metabolismo maior do que o esperado para a perda de peso. Isso é a termogênese adaptativa. Então, eu tenho 174 calorias de termogênese adaptativa. Ou seja, essa paciente estava gastando 174 calorias a menos do que o esperado para aquele peso que ela estava. Então, ou seja, ela estava com o metabolismo abaixo da média. Vocês conseguem compreender isso? A termogênese adaptativa é quando o gasto energético ele dá abaixo do esperado para aquele peso, para aquela altura, para aquela massa magra, para aquela composição corporal específica. E durante o processo de emagrecimento isso acontece muito. Às vezes o nosso paciente perde peso, perde gordura e com o passar do tempo vai ficando mais difícil, ele vai estacionando no processo de emagrecimento. Ele vai perdendo menos gordura. E lógico, isso pode acontecer por causa de uma mudança na adesão. Aquele paciente ele pode estar aderindo menos ao plano. Mas também existe a possibilidade daquele paciente estar com o metabolismo mais lento. E isso acontece demais na prática clínica. Você vê ali acontecendo um resultado mais lento com o passar do tempo. Para explicar isso aqui na prática, a introdução do artigo Matador, a gente ainda nem chegou nele, estamos na introdução do artigo. Mas essa referência, ela foi colocada pelos próprios pesquisadores. Eles usaram esse artigo aqui na introdução do artigo Matador, certo? O que foi que esse artigo fez? Olha, pegou 32 pessoas com peso normal e essas pessoas faziam uma semana de uma dieta normocalórica. E aí, então, nessa semana de uma dieta normocalórica, eles faziam várias mensurações. Inclusive, uma mensuração muito importante que eles faziam ao final dessa semana de uma dieta normocalórica era o gasto energético ao caminhar. Mas eles usavam de uma maneira direta, não era relógio não. Era através do consumo de oxigênio e da excreção de gás carbônico, padrão ouro, para medir o gasto energético durante o exercício físico. E aí eles faziam uma caminhada ali de 40 minutos e aí eles mediam o gasto energético ao caminhar. Eles também mediam os níveis de hormônio T3, faziam a calorimetria indireta para medir o gasto energético de repouso. E aí, olha só, no final dessa primeira semana que eles faziam vários testes, essas mesmas pessoas passavam por uma restrição calórica de 3 semanas. 50% de restrição calórica. Então, se elas gastavam ali 2.000 calorias, agora, nessa primeira semana, elas estavam comendo 2.000 calorias. E aí, a partir da segunda semana, elas passavam a comer 1.000 calorias, 50% a menos. E elas passavam 3 semanas comendo 50% a menos do que gastavam. E ao final dessas 3 semanas, o que acontecia? Vamos aqui para o slide. Elas faziam as mesmas avaliações de novo. Ela media o gasto energético de repouso de novo, media o gasto energético ao caminhar, media também a ativação do sistema nervoso simpático, que a gente pode conversar daqui a pouco. E olha só que interessante, ó.
3 semanas de uma restrição de 50%, reduziu em 22% o gasto energético ao caminhar. O que eu tô falando para vocês é que aquelas mesmas pessoas, caminhando na mesma intensidade, durante o mesmo tempo, comendo uma dieta normocalórica, gastavam X, e comendo 50% a menos durante 3 semanas, gastavam 22% a menos. Então você vê o impacto que a restrição calórica tem no gasto energético ao caminhar, que pode se traduzir no impacto no gasto energético do exercício físico. Então, se o teu paciente está fazendo uma restrição calórica muito severa, pode ter certeza que a média que ele gastava naquele treino, agora ele gasta menos por causa da restrição. Faz sentido? E olha só que interessante, é uma redução de 39% nos níveis de T3. O T3 é um dos hormônios que estimula a termogênese no tecido adiposo. E uma redução de 38% no sistema nervoso simpático, no tônus simpático. Sabe o que é que o sistema nervoso simpático secreta? As catecolaminas. As catecolaminas, elas agem no tecido adiposo, justamente aumentando a termogênese. Então, se você tem uma redução do tônus simpático, consequentemente, você tem uma redução na termogênese. E olha só o que é que eles botaram aqui, ó. Houve uma redução de 266 calorias por dia no gasto energético de repouso e 108 calorias era referente à termogênese adaptativa. O resto foi porque eles perderam peso mesmo. Então era esperado que gastasse um pouco menos. Só que gastou 108 a menos do que o esperado. Então é a termogênese adaptativa. E olha que interessante, ó. Depois eles fizeram 2 semanas de refeed. E aí esses mesmos testes eram feitos de novo. Olha aqui, ó. Dá uma olhada nesse gráfico aqui. Isso aqui é o gasto energético de repouso, que é medido com calorimetria indireta aqui nesse slide, ó. Você vê aqui, ó, que no começo, com a dieta normal, o gasto energético estava aqui, ó. E aí, com o passar das semanas, ó, semana 1, semana 2, semana 3, você foi reduzindo aqui o gasto energético. Quando eles voltaram a comer normal de novo, dieta normal calórica, o gasto energético voltou ao normal. Então, o que é que traz aqui para mim agora? O que é que esse estudo quis dizer que os pesquisadores colocaram na introdução do matador, do estudo que a gente vai ver, que é o tema do nosso primeiro episódio do NutriInsights? Ele quis dizer que quando você reduz as calorias, o metabolismo fica lento. E quando você sobe as calorias, o metabolismo fica mais acelerado. Estou falando com uma linguagem bem popular, né? Mas quando você reduz as calorias, menos termogênese, o teu corpo ele passa a economizar energia, por exemplo, quando vai fazer uma caminhada, quando vai viver o dia, e quando você aumenta as calorias, o teu corpo ele passa a gastar mais energia. Ele diminui essa economia de energia. Opa, estamos comendo mais mesmo, pode fazer calor aí, pode formar calor. Caramba, estamos comendo menos, o ambiente está com pouco alimento, então vamos diminuir a produção de calor para economizar energia. Então foi isso que os autores do Matador quiseram argumentar. E aí, a partir de então, será que colocar dietas normocalóricas durante um processo de emagrecimento pode gerar uma perda maior de gordura ao longo do tempo? Foi justamente isso que eles queriam testar no nosso estudo em questão, que agora sim a gente vai entrar de fato no estudo. A partir dessa introdução, a gente agora vai entrar na metodologia do estudo. Olha só, 51 homens com obesidade e eles eram separados em 2 grupos. Ó. Um grupo fazia uma restrição calórica de 28 semanas, uma restrição calórica contínua, certo? E o outro grupo fazia uma restrição calórica intermitente. Eu vou já mostrar para vocês melhor o desenho, tá? Mas esse grupo aqui, demorou 42 semanas no estudo desse grupo aqui. E esse daqui demorou 28 semanas. Por quê? Eram 4 semanas para estabilizar, 16 semanas de restrição. Esse grupo aqui tinha algumas semanas de dieta normocalórica. A gente vai já para um desenho aqui que vai ficar mais didático para explicar para vocês. Olha só, todas as refeições fornecidas do começo ao final do estudo. E desses 51 pessoas com obesidade, quem foi que completou o estudo mesmo? 100%. Do grupo que fez de forma intermitente foram 17 e do grupo que fez de forma contínua foi 19, certo? E aí olha só que interessante, gente. Então, 17 pessoas de um grupo e 19 pessoas do outro completaram 100% do estudo, certo? Olha aqui, ó, agora vocês vão entender. Vamos lá. As primeiras 4 semanas desse estudo matador tem um objetivo específico, ó. Esse aqui é um grupo que fez de forma intermitente, esse aqui que foi o grupo que fez de forma contínua. Vocês vão entender a diferença dos 2 grupos. Esse primeiro grupo aqui, percebe que os 2 grupos, na verdade, eles passavam por 4 semanas de uma dieta normocalórica. Esse azulzinho aqui, ó, cada barra dessa aqui é uma semana, ó. 4 semanas de uma dieta normocalórica. O que acontece, ó? Por que eles passavam por essas 4 semanas, Davi? Para as pessoas se acostumarem com a dieta, com o estudo. Ali, então, era 4 semanas testando quem era que ia ficar mesmo, né? Quem é que ia ficar mesmo no estudo.
quem é que estava seguindo mesmo, quem era que estava disposto mesmo. E além disso, eles ficavam indo no laboratório para ficar fazendo calorimetria indireta e para eles testarem a dieta normocalórica, porque nem sempre você acha uma dieta normocalórica de primeira. Você tem que ir testando, vendo se a pessoa está perdendo peso ou ganhando, e aí ajustando, fazendo calorimetria, fazendo avaliação, e aí essas 4 semanas eram para isso. É para acostumar os participantes do estudo e para estabilizar uma dieta normocalórica. A gente não acabou de conversar aqui que uma das principais variáveis relacionadas ao nosso gasto calórico, ao nosso consumo calórico, quando você come menos, você gasta menos, quando você come mais, você gasta mais. Então, dentro de um estudo que busca avaliar diferenças no metabolismo a partir de um nível de restrição calórica específica, a primeira parte do estudo é estabilizar o metabolismo de todo mundo. Então, essas 4 primeiras semanas são cruciais na metodologia desse estudo. E aí, depois dessas 4 primeiras semanas, aí eram separados os dois grupos, ó. Um grupo, o que é que fazia, ó? 2 semanas de restrição, 2 semanas de dieta normocalórica, 2 de restrição, 2 de normocalórica, 2 de restrição, 2 de normocalórica. Então, olha só, os pacientes passavam 2 semanas no restrição de 33% e 2 semanas no dieta normocalórica. 2 de 33% e 2 no dieta normocalórica. Baixando e subindo as calorias ao longo do processo. O segundo grupo fazia 16 semanas de uma forma contínua. Então, era só, eles passavam pelas 4 semanas de baseline, né? Então, para estabilizar o metabolismo. Depois, eles faziam uma restrição calórica de 33% e ficavam 16 semanas seguidas fazendo essa restrição calórica de 33%. Nesse primeiro grupo aqui, ó, também eram 16 semanas de restrição, ó. Eram as mesmas 16 semanas de restrição nos dois grupos. A diferença é que o grupo de cima, essas 16 semanas de restrição, eram separados por 7 blocos de dietas normocalóricas ao longo desse estudo. E aí, no final do estudo, eles passavam 8 semanas de novo numa dieta normocalórica para finalizar o estudo. E então, os pesquisadores escolheram todos os resultados, porque eram feitas várias avaliações ao longo de toda essa metodologia, ao longo de todo o andamento do estudo. Uma coisa que é importante é o quê? A gente pode pensar, ah, Davi, mas esse primeiro grupo aqui que fez de uma forma intermitente, ele teve mais semanas de estudo. Então é normal que ele perca mais gordura, né? Afinal de contas, ele passou por mais semanas de intervenção. Só que foi isso que os pesquisadores queriam cair por terra, ó. As variações de peso que aconteceram durante as 2 semanas de dieta normocalórica foram mínimas, ó. A maior variação foi menos de 0,5 quilos, ó. Então, ou seja, não teve nenhuma variação de peso nas dietas nessas 2 semanas normocalóricas, não houve mudança de composição corporal. É uma das coisas que provam que realmente essas 2 semanas eram 2 semanas normocalóricas. Podia ser assim, ó. Restrição de 33%, restrição de 10%, 33%, 10%, mas não foi. Era 33%, 100%, 33%, 100%. E os pesquisadores conseguiram avaliar isso porque não houve perda de peso durante as semanas de dietas normocalóricas. Isso prova justamente isso. Mas agora vamos para o que interessa, né? Vamos para o resultado desse estudo. Olha só. Aqui a gente tem justamente a perda de peso e aqui a gente tem a perda de gordura corporal. O grupo que fez de forma contínua versus o grupo que fez de forma intermitente. Olha só, o grupo que fez de forma intermitente perdeu 14,1 quilos em média, enquanto o grupo que fez de forma contínua perdeu 9,1 quilos. 5 quilos de diferença na balança. Olha só. Gente, foi o estudo que teve menos erros de metodologia que eu já vi na minha vida. Então é uma coisa muito bem controlada, publicado na Nature, no Journal of Obesity, no o Jornal Internacional de Obesidade, um dos jornais de maior circulação acadêmica e ainda um braço da Nature, que é um dos maiores jornais do mundo. Eles controlaram fielmente a metodologia do estudo. Então, olha só, perda de 14 quilos no grupo intermitente e 9 quilos no grupo contínuo. Aí agora vamos aqui, ó, perda de gordura. A perda de gordura calculada não era com agipômetro, não era com bioimpedância não, viu, meu amigo? Era com plastimografia computadorizada. Então eles entravam dentro de uma câmara, o famoso aparelho BodyPod. Aqui em Fortaleza nem tem esse aparelho, acho que tem em São Paulo, talvez no Rio de Janeiro. E poucos aparelhos desses a gente tem aqui no Brasil. O BodyPod é um aparelho muito top. Padrão ouro de avaliação de composição corporal. Então você tem uma perda de 12,3 quilos de gordura no grupo que fez de forma intermitente e 8 quilos no grupo que fez de forma contínua. Então você vê que realmente separar um período de restrição calórica com blocos de dietas normocalóricas foi muito positivo para a perda de peso e para a perda de gordura corporal. Mas agora eu vou para o melhor resultado que eu achei desse estudo. Vamos lá. Ó. Isso daqui, gente, é o gasto energético de repouso, certo?
Aqui é o gasto energético de repouso. O que é esse predict? Aqui é o estimado, certo? O estimado é quando é uma fórmula. A gente usa uma fórmula, a média, certo? Então, quando você está lá no teu consultório, que você usa a fórmula de Cunningham, a fórmula de Harris-Benedict, a fórmula de Schofield, você tá estimando, você está calculando em média. Em média, pessoas que têm aquele peso, aquela altura, ou aquela massa magra, aquela idade, aquele sexo, vai gastar em média isso daqui. O mensurado é o quê? É com a calorimetria, quanto é que aquela pessoa gasta de forma direta, mensurada, certo? Então, olha só, esse aqui é o grupo que fez a restrição contínua. No começo do estudo, o grupo que fez de forma contínua iniciou o estudo com gasto energético médio igual ao mensurado. O que é que isso significa? Que eles estavam com o metabolismo na média. A quantidade de calorias que eles gastavam mensurado era igual à média. Então, metabolismo na média. E aí, no final do estudo, olha só, aqui é o mensurado, ó, e aqui é o estimado. Eles finalizaram o estudo com gasto energético mensurado menor do que o estimado, mostrando que, apesar de ter perdido 9 quilos, o metabolismo deles já estava abaixo da média. Aquele processo lá de termogênese adaptativa, ó, 16 semanas no restrição, o metabolismo caiu além do esperado para perda de peso. Ou seja, termogênese adaptativa, que a gente falou no começo da aula. E olha aqui o grupo que fez de forma intermitente agora. Eles também começaram com metabolismo na média. Davi, mas não é estranho não começar com metabolismo na média? Não, sabe por que não é estranho os dois grupos começarem com metabolismo na média? Porque isso aqui foi mensurado após o período de baseline. Lembra da baseline aqui, ó? Baselinezinho aqui, ó, 4 semanas, ó. Então eles passavam 4 semanas no normo calórico, medindo o gasto energético para fazer o normo calórico mesmo. Então tava todo mundo com o metabolismo estabilizado, entendeu? Pela estratégia dietética que era usada de dieta normo calórica. Então por isso, ó, baseline aqui, ó, foi mensurado no final da baseline, no final das 4 semanas. Então tava todo mundo com o metabolismozinho aqui parado, ó. Aí no final da restrição intermitente, ó, olha o que foi que aconteceu. O grupo que fez de forma intermitente terminou com um metabolismo um pouco acima do esperado. Então, além de ter perdido 5 quilos a mais de peso, 4 quilos a mais de gordura, o grupo que fez a restrição calórica intermitente ainda terminou o estudo com metabolismo melhor do que quando começou. Não só melhor do que o grupo que fez de forma contínua, mas melhor do que comparando eles mesmos quando eles começaram o estudo. Lógico, o gasto já estava menor, porque tinha perdido 14 quilos, só que estava melhor do que o esperado para aquele peso deles. Então, talvez esse seja o principal motivo que levou esses pacientes do grupo que fez de forma intermitente perderem mais peso e mais gordura. Porque parece que essas 2 semanas de dieta normocalórica que eram colocadas ao longo da restrição calórica atenuaram ou até mesmo inibiram as adaptações metabólicas que acontecem com a perda de gordura e com a perda de peso. Essa foi a principal explicação, o que os autores concluíram que esse estudo teve resultados melhores no grupo que fez de forma intermitente, certo? Então, olha só, o grupo de forma contínua reduziu o gasto energético além do esperado para a perda de peso. E o grupo que fez de forma intermitente teve uma redução do gasto energético abaixo do esperado para a perda de peso. Agora vamos aqui para mim. Vamos entender um pouco sobre como a gente pode utilizar isso na prática. Primeiro conceito, primeiro insight. O gasto energético do teu paciente não depende só do peso, altura, idade, sexo, massa magra, exercício físico. Não depende só disso. Depende do consumo calórico atual dele. Então, por isso que é muito importante entender o recordatório do paciente. É muito importante saber o quanto que ele está comendo, certo? É normal você receber pessoas no teu consultório que informam que estão comendo uma quantidade que quando tu vai olhar lá, caramba, essa pessoa já está fazendo restrição calórica. Ela está querendo emagrecer e eu estou vendo aqui que ela está comendo 1.100 calorias. Dois pontos. Pode ter um erro no recordatório, então aquela pessoa não está dizendo que ela realmente come, né? Existem muitas saídas além daquele recordatório, o que aumenta o consumo calórico diário médio. Segundo ponto, aquela pessoa realmente pode estar num processo de termogênese adaptativa. Então é importante que você faça o teu planejamento dietético sempre baseado não só no cálculo de gasto energético que você fez, estimando a partir das fórmulas, mas também no recordatório alimentar daquela pessoa. Então, se eu tenho um paciente ali que a restrição calórica, eu normalmente utilizo uma restrição de 35%, parecido com o que eu uso nesse estudo.
um dos insights que eu peguei também nesse estudo, ó. O nível de restrição calórica que eu utilizo com os meus pacientes é o nível de restrição calórica que eu vi aqui no estudo Matador. Eu uso cerca de 35%. Quando eu vou trabalhar com paciente para emagrecimento, 35% a menos do que gasta. Sendo que eu vou pegar esse cálculo de 35% a menos do que gasto e o recordatório. Se ele estiver comendo muito menos, eu vou chegar lá devagarinho, nos 35% a menos do que gasta. Se ele estiver comendo muito mais, eu vou descer devagarinho também. Então, não faço mudanças muito bruscas de uma consulta para outra no gasto energético. Segundo ponto que eu tenho para falar, algumas vezes eu coloco momentos de dieta normocalórica. Se eu vejo que o paciente não está mais respondendo, aquele paciente que já está consumindo poucas refeições fora do plano, já está treinando bem, já teve uma perda de gordura legal, agora é a hora de ir subindo as calorias gradativamente. Para quê? Para atenuar as adaptações metabólicas que acontecem durante a perda de gordura. E eu vou falando, ó, agora está na hora da gente subir devagarinho. Só que é que eu faço? Ó, eu vou subindo devagarinho as calorias. Eu não subo de uma vez que nem aqui no artigo, porque esse artigo eles têm uma possibilidade de ter um nível de controle muito maior da vida das pessoas que estão participando. Então, na realidade do consultório, eu vou subindo devagarinho. Ó, a gente vai passar agora por um processo de aumento de calorias, porque é a hora da gente ir aumentando agora, porque senão tu não vai continuar perdendo. Tu já tá meio que estagnado, tá fazendo poucas refeições fora do plano, e mesmo assim não tá chegando onde você quer. Agora é a hora da gente aumentar um pouquinho, é normal essa fase. Então vamos passar ali 3 meses subindo devagarinho as calorias da dieta e depois a gente corta de novo. E aí eu vou lá e estimulo aquele paciente a voltar mais vezes no meu consultório, então vendo um combo triplo, que ele vai voltar uma vez por mês nos próximos 3 meses. Ou então, ele nem vendo o combo triplo, mas já marca a consulta para daqui a 30 dias. Ou então para daqui a 2 semanas, dependendo de como seja a minha conversa com aquele paciente, dependendo do poder aquisitivo que eu sei que ele tem. Já posso vender uma consultinha para daqui a 2 semanas, que é importante. A gente já dá uma outra ajustada. Ou então, se é um paciente que eu já tenho um pouco mais de empatia, eu já faço 2 planos, um para ele seguir 2 semanas, outro para seguir outra semana. Mas de fato, o que é que eu vou fazendo? Eu vou subindo devagarinho as calorias. Chegou numa dieta normocalórica, eu baixo 33% de novo. E aí, muitas vezes, eu posso até fazer 2 semanas no normocalórica, 2 semanas no restrição. Mas a ideia é entender que comer pouco o tempo todo não é o melhor para o emagrecimento na grande maioria dos casos. É importante que você vá ajustando o consumo de calorias e de macronutrientes ao longo do período para que o teu paciente consiga evoluir sem chegar no momento de platô, beleza? Esse foi o nosso primeiro episódio do Nutri News, eu tenho do Nutri Insights. Eu tenho certeza que você teve muitos insights para colocar na tua prática clínica. Eu tenho certeza que, assim como foi impactante para a minha realidade, também foi impactante para a sua. Então, se você curtiu esse conteúdo, se inscreve no canal, deixa o teu like aqui para ajudar a levar esse conteúdo para mais pessoas. E na próxima semana a gente já vai ter um resumo de outro artigo. Até a próxima!